Boa noite, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos do WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nossos encontros agora no meio da semana. Semana passada nós fizemos para dar um pouco mais tempo de publicar e de sair. Que chega fim de semana muitas vezes uma correria de olhar questões de casa. Nós estamos refletindo sobre uma proposta de filosofia da religião, que nós achamos importante e isso nos veio a partir da nossa reflexão sobre esse primeiro quarto do século XXI, que deve findar-se o ano que vem, e em 2025 termina o primeiro quarto de século. E um dos pontos que nós levantamos, entre outros, é o ponto da religião e da fé em Deus. Muito por conta dos movimentos de direita, e nós estamos fazendo um rememoramento do século e ver como que nós chegamos até aqui. E então estamos refletindo sobre isso e procurando autores. Mais específico é Hegel, que falou, tem uma parte da fenomenologia e tem um livro que ainda nós não conseguimos ver publicação por aqui, chamado Lições da Filosofia da Religião. Como tem lições da filosofia da história, lições da filosofia do direito. É um livro tardio, das últimas obras dele. Mas logo na primeira já tinha filosofia da religião. E nós estamos vendo a introdução e, preliminarmente, colocando certos princípios de análise sobre a religião. Aí, de novo, nós estamos pegando o Hegel, que é o único que nós achamos. Aí ele fala, primeiro, manifestação religiosa de uma fé subjetiva que nós vimos. Essa fé do medo da morte e não saber o que tem do outro lado, né? Depois que nós morrermos, essa esperança, ele analisa, mas é uma esperança subjetiva que só fica nesse universal e não tem nada que nos prenda no cotidiano. No cotidiano, a religião, segundo ele, é ligada a questões do mundo quitônico, das profundezas das relações das pessoas e das tendências de violência naturais do homem, segundo uma certa corrente. Então, para acalmar essas tendências dos instintos selvagens que o homem tem dentro de si, se busca também a religião. E outra é, como consequência desse outro lado moral importante, sem ser esse lado sentimental da vida e da morte, o lado moral pessoal, tem um lado moral social de equilíbrio da sociedade. Tem uma das teses da antropologia sobre a formação da civilização clássicas, né, é que surgiu a partir da regulação de parentesco. Isso implica em relacionamentos morais. Aí implica a religião que vem dar uma força. Nós lembramos isso, e lembramos uma frase antiga que ouvíamos das pessoas mais antigas falando: religião é um freio da pessoa não fazer tudo o que quer e muitas vezes se ultrapassar e adentrar na liberdade dos outros e mesmo na vida dos outros, tirar a vida por questões primárias de simples entrega dos impulsos instintivos. A religião vem acalmar isso e vem, através do sacramento do casamento, no início, né, dar uma justificativa maior para os relacionamentos familiares. Esses são os princípios assim iniciais.
Agora, um princípio mais geral é o princípio filosófico, e na filosofia, a religião, o método dela principal é o método dedutivo. Ela, hoje em dia, entra em conflito com a ciência, que tem um método indutivo. O método indutivo surgiu de uma crítica muito severa das correntes modernas da filosofia contra a filosofia escolástica e seu racionalismo cheio de conjecturas sobre coisas que não têm a ver com o cotidiano, como o famoso, entre aspas, sexo dos anjos, que o pessoal falava, ficar discutindo questões metafísicas fora da questão cotidiana. Mas, ultimamente, um dos filósofos que está sendo recuperado, um filósofo do início do século XX passado, o Alfred Whitehead, ele tem um livro, A Ciência, Ciência e História Moderna e Mundo Moderno, em que ele analisa que, fora essas questões, não foi só isso o racionalismo. O racionalismo teve importância, inclusive, para o indutivo, que com o racionalismo dedutivo conseguiu-se estabelecer uma mentalidade de que as coisas poderiam ser inteligíveis, a natureza poderia ser inteligível. A natureza não é uma força cega fora de controle. Isso veio com o racionalismo da Idade Média. É se tentar entender a natureza. E eles entenderam a maneira dele, né? Aquela questão da natureza divina, natureza humana e da natureza dos outros seres, o paraíso. Isso tudo é religioso e tudo reflete na busca da ciência. Isso que o Alfred Whitehead veio relembrar. O que nos chega, nós não temos a obra completa dele, nós não temos a parte metafísica, ele tem uma metafísica. O que nos chega, que a metafísica dele é uma metafísica mais imanente, não vislumbra o transcendente. Mas o mundo moderno hoje, ele carece dessa busca de transcendência por conta desses conflitos que voltam, em que o ateísmo muitas vezes não dá um motivo muito grande para que se contorne os conflitos e que acalme o coração dos homens. Esse é um pensamento de vastas fileiras de classes e de pessoas na população mundial. Essas populações que estão engrossando e avolumando o movimento da chamada nova direita. Agora nós vamos passar a refletir sobre os dados práticos da religião e nós vamos chegar em Leonardo Boff, que é mais atual, na sua obra Igreja, Carisma e Poder, em que ele faz uma análise da religião cristã católica, mas que muitas vezes serve de base para qualquer religião cristã. Nós estamos falando da religião cristã, que é a religião que esses movimentos que estão surgindo no mundo com certo vigor ultimamente, eles se batem pela restauração da religião cristã no mundo ocidental. E a religião cristã, ela não tem uma ideologia direita, esquerda. Inclusive, a origem dela, dentro da história, é uma origem mais de esquerda. Ela surgiu em contraponto ao império. Esse é um fato concreto da história da religião cristã. A questão de Deus, da existência pessoal, é uma questão meio complexa, mas tem essa questão histórica que nós vamos enfocar e que é interessante ver por questão para que as pessoas saibam dialogar com as pessoas do mundo com essa mentalidade, porque não é só uma mentalidade retrógrada, atrasada, é uma necessidade. Isso que nós queremos falar, nós vamos passar para a última parte e encerrar essa nossa sessão dentro desse
nosso tema atual. Boa noite.